estar com Maria Teresa Horta, de maneira que nem sequer vou dizer os títulos, isso é algo facilmente pesquisável. Eu lembro só que o primeiro livro de Maria Teresa Horta é de 1961, a espelho inicial. Maria Teresa Horta é também, vamos já falar um bocadinho sobre isso, uma das autoras de Novas Cartas Portuguesas. Eu não quero deixar de referir a novidade de um livro como Minha Senhora de Mim, desde 1971, até pela ligação que ele tem com as Novas Cartas Portuguesas, e obviamente, o seu último livro de ficção barra poesia, também já lá vamos, que é As Luzes de Leonor. Eu queria destacar a coerência na vida e na escrita de Maria Teresa Horta, uma mulher que se assume como feminista e como lutadora, mas que ao escrever poesia é só poetisa. Estamos então perante mais de 5 décadas de poesia e de ficção, e uma escritora que, dialogando com o que mais antigo existe na tradição literária portuguesa, foi assim, é assim que eu vejo Minha Senhora de Mim, a poesia dos cancioneiros, inaugurou em Portugal configurações novas para dizer na escrita e na vida corpo e liberdade. Usando um excesso que formalmente se parece contrariar a si mesmo, e pense no recurso de Maria Teresa Horta, não só ao poema curto, mas ainda ao verso muito curto também, usando então esse excesso que deve ser entendido não só como aquilo que se afasta da norma, mas ainda como aquilo que a ultrapassa em demasia. Portanto, usando esse excesso, ao mesmo tempo que Maria Teresa Horta consegue trabalhar com os limites da linguagem e os limites da gramática. E porque o limite se encontra, além da norma, num espaço onde a questão da infração deixa de contar, transgressão, subversão e limite não são elementos alternativos, mas elementos tangentes na sua poesia. Por isso, nela se pode ler, e eu vou citar um bocadinho um poema que eu me é particularmente caro: não pretendo mais do que o limite, que para além do limite já se entrega, eu cumpro os meus limites, não cumprindo as regras. A relação entre o erotismo e a escrita foi sempre explorada por Maria Teresa Horta, a par do recurso a uma muito particular musicalidade ao longo das dezenas de livros de poesia e prosa poética que compõem a sua vasta obra, e saliente-se mesmo na escrita em prosa a existência de uma respiração rítmica extremamente singular, que recorre à redondilha, ao hexassílabo, por vezes ao decassílabo, alternando de uma forma consistente. Aliás, se atentarmos na constituição do verso, verificaremos que a presença constante é a da redondilha maior, portanto, integrado na nossa grande tradição, na tradição portuguesa, na tradição da poesia portuguesa, quase sempre partida. E esta presença reforça esse aspecto fundamental na escrita de Maria Teresa Horta, que é justamente o diálogo constante, o diálogo sempre a fazer-se com a tradição, ao mesmo tempo que a subversão do cânon na criação de uma, e as palavras são de Maria Teresa Horta, os versos são de Maria Teresa Horta, gramática da escrita que altera e desalinha a urdidura que fala sem saber o início. Há um poema que se chama Português, que é para mim um dos melhores exemplos da fusão entre corpo e corpo textual, em que eles surgem, isto é muito comum em Maria Teresa Horta, corpo e corpo textual surgem ambos erotizados e vistos como transgressores. Nesse poema, a imagética do desejo surge, as redes de oposições e contrastes, tal como a subversão de espaços tradicionalmente femininos, a que pertencem, por exemplo, a roca e o bordado, para a seguir se diluírem as dimensões literal e simbólica de corpo. Nesse poema, este poema começa assim, eu não vou ler, mas eu quero ler o seu início. Se a língua ganha a dimensão da escrita e a escrita ganha a dimensão do mundo. Desta hipótese proposta, que se detém no corpo da palavra e nas suas infinitas possibilidades, conclui-se que descer é preciso até ao fundo na busca das raízes da saliva que na boca vão misturar tudo. E este processo de fusão entre corpo e corpo textual, entre língua e linguagem, culmina em versos como o tempo a confundir qualquer abraço entre o visto e o escrito. E assim se fundem e confundem o palpável e tangível corpo com o impalpável e intangível texto feito palpável. Ambos capazes
de exercitar a liberdade de subir a pulso o mundo. 13. Como é o teu processo de escrita de um poema? Soltas as palavras, a custo, com prazer, sabendo com esforço que é possível insubordinar, estou a lembrar-me de outros versos, desobedeço e invento, insubordino o que faço. Insubordino o que faço, insubordino também o que escrevo. Portanto, para mim poesia é corpo, e quando escrevo também com o corpo. Todo o processo de escrita não tem só a ver com a mão e com a cabeça e com o coração, mas tem a ver com o corpo inteiro. Há o meu encontro do corpo real com a construção do corpo literário. E à medida que o poema toma corpo, o meu corpo e o corpo da poesia, por isso eu tenho um poema que acaba dizendo: faço amor com a poesia. Na realidade, tem sempre, ou quase sempre, esse princípio e esse fio, que é um corpo real que escreve, um corpo, tornando o corpo, esse corpo que eu quero fazer, e que ao mesmo tempo trago até mim. E nisto há um processo muito grande físico. E por isso o meu coração bate mais depressa, e por isso todo o meu corpo participa, todos os meus órgãos participam nessa construção. E quando chego ao fim, há essa fusão literária, que eu acho que é orgástica, que eu sei que o poema acabou. Quando? Por qualquer motivo. Tinha uma ideia que pode nascer de uma palavra, de um som, de um cheiro, de um sabor, de uma respiração, de um sussurro que se ouve, de uma voz que se julga ouvir, ou de qualquer desafio que me possam fazer em que eu sinto o contrário, e aí nasce a poesia a correr, desalvorada, e eu desalvorada atrás dela, agarro, e é um processo orgástico. Esse processo orgástico é o fim do poema. E quando eu tento introduzir outra coisa qualquer, é um desacerto do meu próprio corpo, um desacerto tão grande, eu leio algo, eu tenho que ler. Eu, quando acabo de ler, fazer um poema, eu tenho que ler um poema, para saber se ele está certo, para saber se eu tenho aquela música, a minha poesia, como diz um professor brasileiro, Jorge Marques, que estava a falar sobre mim e de repente parou e disse: bom, resumindo, eu acho que a Teresa tem uma poesia cantante. Ora, essa poesia cantante, essa poesia musical, essa música que existe por dentro da poética que eu faço, digamos, é já em si próprio um corpo. Para mim tudo tem corpo. Para mim tudo é sexuado e para mim tudo tem corpo. E a poesia, a escrita tem corpo. Pagaste caro por isso. Então, Paguei caro por isso e paguei caro porque não disfarcei isso. Esse é, sobretudo, porque isso pode acontecer e as pessoas disfarçam perante si mesma e disfarçam perante os outros. Pois, eu acrescentaria, quer dizer, pagaste caro por isso, e estou a lembrar, justamente ao bocadinho falei nisso, do Minha Senhora de Mim. Da Minha Senhora de Mim, um livro publicado, como dissemos, em 1971, um livro profundamente polémico, quando se sabemos disso, não é? Que foi apreendido pela PDGS. Pelo próprio normalmente, vai a um shot apreender. E esse livro fala desassombradamente do erotismo. Pela primeira vez, sim. Pela primeira vez, do desejo de uma mulher. De uma mulher. Não é de um homem, não é o desejo, não é um poeta a escrever. É uma poetisa a escrever sobre o desejo. Mas, Ana Luísa, é uma poetisa a escrever sobre o amante, aquilo que sente em relação ao amado, o corpo do amado. O que é que acontece normalmente? É a mulher é aquela sobre a qual o poeta constrói, faz a construção literária. Então, o desejo, por exemplo, na poesia erótica, vamos para o caso do David Mourão Ferreira, é tido como uma coisa normal. O homem escreve sobre o desejo. Só que na literatura, na verdade,
esse lado da literatura durante séculos foi proibida às mulheres, digamos, por isso elas tinham que entregar os seus originais e aparecerem com pseudónimos masculinos, não nem sequer eram lidos, mas há um lado que ainda hoje é muito proibido às mulheres, muito interdito, que é o lado do corpo, o lado do desejo. Portanto, o homem canta a mulher, mas a mulher não canta o homem. O homem diz os seios, as ancas, e nós não podemos dizer o tronco, a magreza das ancas, ou as pernas. Isto causou um escândalo enorme. Depois vais para lá das pernas. Depois, digamos que eu vou ao corpo. Vai lá ao corpo todo, exatamente. Aos lugares todos. Aos lugares todos do Aos corpo. lugares todos, não é? E digo, o meu desejo é este. Aí não, é ali. Pois, eu estou a pensar no poema, tu penso que vais ser tu a lê-lo, não é? O segredo, eu coisa lindíssimo, não é? Que termina, não contes do meu novelo, nem da roupa que nem do que faço Com eles para que eu ouvi gritar. E isto, portanto, eu nós vemos Portugal faz. Sim, Portugal fascista, Portugal moralista, Com certeza, Portugal em que as mulheres realmente estavam ainda dentro de casa, não é? O lugar delas era ou a sala, ou a cozinha, ou o quarto das crianças. Teresa, de alguma maneira, a minha senhora de mim está na gênese, quer dizer, é um livro que vai depois explotar um livro que vai escrever com Maria Isabel Barreiro. Sim, claro, porque a coisa, pois para que causa tanto escândalo, não é só a PIB que apreende o livro. O que acontece é que se levanta uma celeuma à minha roda muito grande, não é? Portanto, eu começo a ter. Era muito raro as mulheres terem um nome na lista, mas eu tinha. Lá em casa quem tinha um nome na lista telefónica era eu. E, portanto, começamos a receber telefonemas sucessivos às 2, às 3, às 4 da manhã de homens, ou a descompor de quem aparecesse ao telefone. Ou eu, que sou esta, sou aquela, ou o meu marido. Eu dizia, o que a sua mulher precisa ser eu. E tal, ou o meu filho, dizia, a tua mãe é esta, é aquela e é aquela outra. Coitadinha, ele tinha 7 anos, estava estabelecido. Tivemos que tirar o meu nome da lista e foi muito complicado. Mas não chegando a isso, claro que ainda tinha outro lado muito interessante, que era as cartas que eu recebia, os convites para jantar e para almoçar, para alguém que queria discutir comigo a poesia, claro. Então, telefonavam e então escrevia, eu queria 3 a Horta, me dava ao passo. Gostava tanto de discutir consigo este livro. Também tinha esse lado, e depois eu estava na capital, sou jornalista, e aí tinha que a telefonista tinha que tirar um pouco, fazia uma triagem, e depois o Rogério Fernandes, que estava à minha frente, ele fazia outra triagem. Não chegando isto, um dia saio de casa para ir ter com o meu marido, normalmente nós, só que ele também é jornalista, e de vez em quando encontrávamos à noite, antes de ir para casa, eu ia ter com ele, eu saio de casa, vejo um carro que está parado, eu morávamos no Parque Social do Arco do Cego, e eu ia apanhar o táxi muito mais acima, e eu vejo um carro de luzes, assim, meio acesa, portanto, forte nos mínimos, começa a avançar quando eu vou a subir a rua. E de repente vejo que ele acelera e pretende apanhar-me no passeio. Aquilo eram daquelas ruas antigas, ainda estão lá, com aqueles candeeiros, ele vê que não consegue, senão, pronto, tem desastre, então para à frente, saem 2 homens e atiram ao chão. E começam a bater. Eu ao princípio pensei que era um assalto, depois, pronto, eles aliás esclareceram, disseram, bom, isto é para você, para aprenderes com você, para aprenderes a não escreveres como escreves. E eu me batendo até que houve um senhor do bairro que chegou e desatou a gritar, eles foram-se embora e ele levou-me ao hospital, depois bateu-me com a cabeça no chão. Claro que eles não conheciam, se conhecessem a minha mãe dizia-lhes logo, que grande disparate, não é assim, isto é horrível. Nunca mais me esqueci disto, que é, cada vez que caía tudo em cima de mim e diziam, não podes escrever assim, não podes fazer assado, não podes, eu lembrava-me daquilo, isto é para aprenderes a não escrever. Para isso é uma coisa difícil, aprender a não escrever como escrevo, porque então não escrevia, mas isso era daquelas coisas que eu dizia, pois agora vou voltar, agora é que eu escrevo. Isso é que escreves. Eu ia bem, eu encantei-te. Eu ia bem, eu encantei-te. É isso. É isso. É isso, exatamente. Portanto, mas isto é por
nós almoçávamos, eu, a Margarida Costa e a Isabel, as amigas, escritoras da geração, e almoçávamos, elas passavam às quartas-feiras pelo jornal e íamos comer ao 13, que é ali em Barra. E aí nós vinhamos dizendo, temos que escrever qualquer coisa juntas, mas não havia algo que aglutinasse a nossa escrita. Aí a Maria Velha da Costa disse, bom, isto é uma coisa incrível, se uma mulher sozinha causa tanto barulho à roda dela, tudo é que eram os jornalistas. Aí, pronto, aí eu disse, muito bem, é exatamente, nós temos que arranjar aquela mulher do amor que lhe diz, a Mariana Alcoforado. Aí a Isabel Barreno disse que disparado odeia essa mulher. Que grande hipócrita, era a maneira que ela tinha saído do convento, arranjou essa das cartas, pronto, está bem, então, olha, Isabel, a gente já não fala mais disso, para a semana a gente pensa outra vez e ela quando chega tinha a primeira carta. É a única coisa que se sabe, nunca mais dissemos, nunca dissemos o que é que tínhamos escrito as três, porque foi um juramento que fizemos. Nós escrevemos para bem ou para mal tudo o que ali está. Portanto, este livro, As Novas Cartas, nascem desta celebre. Ou seja, curiosamente, nasce para eu aprender a não escrever como escrevo. Logo a seguir vieram as novas cartas portuguesas. Quer dizer, realmente cumpri imenso. Esqueci de mim. Há uma escrita feminina, claro. Claro que há. Aliás, como dizia a Virginia Woolf em 1924, 25, dizia, eu não compreendo porque é que se toda a gente diz, a mulher é diferente do homem, a mulher ama de maneira diferente, a mulher age de maneira diferente, os homens dizem, mas o que é que querem as mulheres? Eu não entendo, o que é que elas estão a dizer? Estão tão diferentes de nós. E de repente diz-se, a mulher escreve de maneira diferente. E fica tudo indignadíssimo, mulheres e homens. Que coisa horrível, não, a escrita não tem sexo. Bom, quer-se morrer a rir. Basta ler o Miller, ou ler a Anais Nin, ou ler a própria Virginia Woolf, para ver que a escrita tem sexo, claro. E isto que aquela mulher dizia em 1920 e tal, devia envergonhar as escritoras, que ainda hoje têm tanto medo de perder o lugar grande da literatura. Ou seja, quando me dizem assim, Maria Teresa, você é um grande poeta, eu digo, olha, que eu não tenho sexo. É uma língua maravilhosa, a nossa, que tem uma palavra lindíssima chamada poetisa. E eu fiz uma jurada tal de Correia, que me disse sempre, Teresa, a menina lembra-se sempre uma coisa, filha, que ela me tratava, minha filha, a menina lembra-se sempre uma coisa, não mudou de sexo, a menina é poetisa. E fiz essa promessa, nunca, não havia nada que me dissesse, Beatriz, mudar, porque na realidade é das poucas línguas que tem esta linda palavra, não é? Feminino, poetisa. E eu sou poetisa, não tenho sexo, mas o que é que me dizem? Não digas isso. Então, mas tu és um grande poeta. Logo, se eu sou bom poeta, sou homem. Ou seja, sou bom poeta, porque só os homens é a craveira para a qual ascendem as mulheres. Quando as mulheres chegam ao cimo, e já são escritores, vem uma maluca e diz assim, não, há uma escrita feminina. E elas, as mulheres, desculpa, não é? Mas assustam-se todas e dizem, não tem sexo. Nós não temos sexo. É igualzinho, não é nada igualzinho, mas nada igualzinho, nada. E daí, há muitos preconceitos, e daí grandes escritas, porque eu tenho grandes discussões, aliás, uma delas à minha direita. Tenho tido imensas, a Elia Correia, por exemplo, que eu amo do coração, já nos desengagámos mil vezes em público por causa disso. Não, porque, claro, é aquela que também, a literatura masculina, a literatura dos homens, sempre, coitado, até Karen Blixen, já no século XX, teve que usar um pseudónimo masculino para começar a escrever, a publicar, de onde, depois deste esforço todo, vêm umas malucas escritoras e dizem, que bom ser escritora mulher, eu cá escrevo como uma mulher. Foi o que eu disse, Ana Luísa, na imprensa, com a minha senhora comigo. E aí, Ana Luísa, as minhas críticas eram maravilhosas sobre a Maria, a partir daí, foi em silêncio. Porque não é só a violência fascista ou a violência sobre mim dos jornalistas. Há também a violência dos académicos. Que me calma. E, portanto, esse silêncio que jurou à minha roda, como se eu fosse, imaginem que a vida era um quadro preto.
Mas como eu sou muito teimosa e estou consciente daquilo que eu quero fazer e ninguém me arreda daqui, ora bem, já estou eu com uma obra feita atrás de mim, melhor ou pior, e agora já ninguém pode dizer que não. Falaste há bocadinho bem Wolf, e eu estou a lembrar-me das luzes de Leonor, que te memorou a ti. Eu não sei se as pessoas aqui presentes sabem, mas Teresa Horta é a quinta neta da Marquesa da Lorna. Memorou-te este livro 13 anos de pesquisa. 13 anos e meio. Esta vai ser a nossa última questão. 13 anos e meio. 13 anos e meio. Esse romance apresenta uma estrutura aparentemente solta, feita de esculturas, e a minha, todavia, eu já escrevi sobre ele, a mim parece profundamente estruturado e trabalhado, e de um quase neoclássico, não é? Luminoso, de luzes, equilíbrio e tensão, no que respeita às divisões e às marcações. E todavia, como acontece com toda a poesia, a tua poesia, apetece falar dele a partir da interrogação. E é pela interrogação, justamente, eu queria, era a última questão que eu gostava de colocar, que eu te queria colocar, emprestando-me da epígrafe do teu livro e das palavras que tu, por sua vez, pedes emprestadas a Virginia Woolf, e as palavras de Virginia Woolf são de uma carta que ela dirige a Rita Sackville West. Após terminar Orlando, esse romance, que Virginia Woolf chamava uma fantasia, e a frase é a seguinte: vivia em ti, escreveu então Woolf, durante todo este tempo, agora que eu parto com quem te pareces tu verdadeiramente. Será que existes ou inventei-te dos pés à cabeça? E a minha última pergunta é esta: o que se inventa e o que fica do real? Isso é uma pergunta, não é uma pergunta. Dás-me um modo para eu falar, não é? Pois é, mais ou menos. Porque nenhuma de nós sabe responder a isso. Podes falar. Não é possível dizer é real ou não é real. Aliás, pensar nas luzes de Leonor. Das luzes de Leonor, porque nas luzes de Leonor mais concretamente acontece uma coisa que eu penso que é bastante importante. importante. A parte histórica. E eu penso que os ficcionistas, os poetas que fazem ficção, têm uma mania terrível. A poesia, que é uma arte maior, para quanto a minha maior arte, que mete todas as artes, engloba, a poesia engloba todas as artes. Acho que a poesia é, na realidade, ainda hoje a salvação da humanidade, porque os poetas são os alquimistas do futuro. Só que enquanto os alquimistas queriam transformar as coisas em ouro, os poetas querem transformar em sonho. E enquanto houver sonho no mundo, existe salvação. E os poetas podem ser esses no futuro. Venham ainda os poetas e as poetisas podem trazer esse lado, não é? Esse lado da salvação. Esse lado que traz sonho e que dá, na realidade, o reverso de toda esta coisa desértica e terrível que hoje atravessamos. E cruel. E que, na realidade, só os mercados é que contam e a escrita passou a ser um produto. Que é uma coisa horrível. O livro começa a ser um produto e o escrito é um produto. E o escritor é aquele que interessa menos em toda a cadeia da produção desse produto chamado livro. E os poetas não aguentam isso e transformam sempre isso em rebeldia. Sempre. Ora bem, mas os poetas sabem que realmente o que as pessoas gostam de ler, que as pessoas procuram e querem ler, é realmente o romance, a ficção. E então, quando resolvem fazer ficção, aquilo que eles pretendem é ser iguaizinhos aos ficcionistas. Então, o que é que eles fazem? Pegam o poeta que têm, metem-no na cave, amordaçam, põem-lhe imensas algemas e fica o poeta, coitado, ali. E eles a escreverem coisas normalmente terríveis e desinteressantes, porque aquilo onde eles são melhores, coitadinho, está trancado e está proibido de sair lá abaixo. Eu sou o contrário, eu começo a escrever ficção, então vou ordenando, mas depois a maluca da poetisa vem desordena tudo. Quando eu comecei a escrever aquela coisa enorme, chamada Luz de Leonor, e eu tinha que ter uma regra, começo por fazer logo os capítulos obrigarem-me a pôr os pés no chão. Portanto, para se voar é preciso
saberes poesar. É a única maneira de se voar. E então, eu organizava rigidamente cada capítulo, que começava sempre com uma coisa chamada Raízes, que era a avó dela, maravilhosa Marquesa de Mafra, e minha avó também. E depois era, como ela vive 90 anos, eu só dou 50, era ela mais velha, porque eu queria que as pessoas entendessem, que ela aos 90 só lamentava aquilo que não fez, que não teve tempo ou que não foi capaz de fazer, porque nunca lamentou nada do que tivesse feito e que lhe desgraçou muitas vezes a vida. Depois havia essas duas partes, que são as principais, dá chão para eu depois poder voar. E quando eu entendo isso, já estava obstinada a voar e a desarranjar tudo o que a ficcionista ia arranjando com ar sensato. Porque eu sou tudo menos sensata. E então, ficcionista, muito sensata, escrevia. E depois vinha a poetisa maluca e dizia que e eu de repente chegava ao fim do dia, tinha uma coisa escrita e gostava muito. Deitava-me e no dia seguinte de manhã vinha e desarranjava tudo. Porquê? Era a poetisa que estava acordada e estava a escritora a dormir, a ficcionista. E andámos nisto 13 anos e tal. E eu penso que aquilo que tu dizes, neste despite entre a ficcionista e a poetisa, a sensata que tenta poisar as coisas no sítio e fazer a investigação, as coisas chatas. A outra, aproveitando-se desse trabalho sapa, e era mais divertido, vinha e entretinha-se imenso a fazer aquelas coisas todas, a misturar tudo. E a dar outra coisa, que é a linguagem. A linguagem é uma coisa maravilhosa. A língua portuguesa é das coisas mais belas, mais ricas. Acho que eu sou uma colecionadora de palavras, desde menina, que eu tenho cadernos com palavras. Então, passo a minha vida a ouvir palavras dos outros, as palavras que tinha as minhas avós, tudo isso. Então está tudo, eu tenho cadernos e montes de cadernos. Palavras, palavras, palavras. A poesia nasce sempre, a poesia visita sempre. Em qualquer altura da minha vida, a poesia salva. A poesia salva-me. A poesia salva quem lê e salva quem escreve. E eu, sem poesia, já não estava aqui. Portanto, ela vem, quando eu estou mais desesperada, ela vem e faz-me olhar com outros olhos as coisas. Dá-me possibilidades de instintivamente saber o caminho que vou seguir. É como se eu estivesse numa encruzilhada. A poesia vem e diz, é aquele. E normalmente é aquele. Porque a poesia é, na realidade, para mim, um modo de vida. Eu sou a minha poesia. Eu sou a minha poesia. Eu acho que não há nada tão parecido com a minha poesia. Eu às vezes estou a ver o meu reflexo no espelho e digo, sai daí. Porque realmente a verdade está aqui. Eu sou aquilo que eu escrevo. Portanto, quando eu tenho sempre que voltar a mim como poetisa para lutar pela liberdade. E realmente a minha primeira luta é, na verdade, a luta da liberdade. A luta da liberdade, a luta da igualdade, mas isto tudo tem a ver com a poesia que eu vou. Nada disto é possível, eu acho que a liberdade só é possível quando as pessoas sabem sonhar e quando as pessoas sabem voar. E aí não há ninguém que nos derrube. Não há Paulo Portas que venha fazer aquilo que ele está a fazer. Não há primeiro-ministro que queira dar prémios para ficar bem colocado, porque aí o poeta não vai receber o prémio. Muito obrigada. Vamos à alquimia agora. Vamos à alquimia. Muito obrigada. Vamos agora ouvir poemas. Mãe, terminou o tempo de sorrir. Desculpa-me a morte das plantas. Tatuei a tua antiga imagem loura em todos os pulsos que anjos inclinam de existir. Perdi a noite da planície branca, sobrevivente das madrugadas da memória. Trocaram os dias e as ruas e ângulos verticais.
e nas minhas mãos incompletas, trouxe-te um naufrágio de flores cansadas e o único jardim de amor que cultivei, de navios ancorados ao espaço. Poema antigo. O homem que percorre com as mãos e a lua que concebe na altitude do tédio, só o oceano penso paralelo. Vente à praia intacta das janelas brancas com silêncio. Ciclames, astros entre as vozes que calaram para sempre o verbo. Bússola, com raiz, grito de relevo. O homem que percorre com as mãos. A estátua que consinto. A lua que concebo. Outubro. Estas noites de mar incrustadas de luz. Ou estes olhos de polos distanciados no nada. Este ódio de chuva. Este de a montanha. Esta arma de boca, o tempo encontrado, com relógios na montra. Este ardor de palavras no perfil da boca. Este grito que tenho nas mãos misturadas. Ou mãos misturadas que têm de outubro. Um sabor picante, sentido nas casas. Invocação ao amor. Pedir-te a sensação, a água, o travo, aquele odor antigo de uma parede branca. Pedir-te a vertigem, a certeza que tens nos olhos quando me desejas. Pedir-te sobre a mão a boca inchada, um rastro de saliva na garganta. Pedir-te que me dispas e me deites de borco e os meus seios na tua cara. Pedir-te que me olhes e me aceites, me percorras, me invadas, me precintas. Pedir-te que me peças, que te queira, no separar das horas sobre a lua. Palavras. Habito por dentro das palavras, com um teto de saliva e quartos grandes, na união total e umidade de deslizar a vida na garganta. Habito as manhãs, a cor, o tempo, a curva adocicada da vontade, aquilo que se prende e apreendo, aquilo que desfaço e não desfaço. Depois a vastidão, o riso e o sossego. Sossego sem ser paz, nem aventura. Respiro o que não tenho, nem viagem. Habito o que descubro. E a cidade, o corpo, a revolta, a pele, os membros, o ritual interno e a ternura. E se palavras tenho como armas, moldando-as uma a uma consciente, a de habitá-las hoje, suponho não mais poder usá-las como evento. Com esse teu ar de arcanjo negro, pálido e magro, triste e aliado, ficas por vezes quase etéreo calado, enquanto eu te olho, docemente. Num espanto condenado quase místico, debruço-me secreta à tua beira, e numa espécie de prece que existes, aliado, magro, belo e triste. Estou de joelhos, meu amor, e vejo. Delírio. São cavalos. Cavalos e não sombras que caminham na noite, lado a lado. No silêncio das casas e das coisas, caminham devagar, a par e passo. Meus cavalos de ventos submarinos, de cidades submersas e de medo. Meus cavalos de fogos e de limbos, de dorsos deslocados que se estendem. Já da noite não vem o corpo lento do escuro sem o eco das trombetas. Que as ruas,
desfazem e deslocam no interior das casas que se rendem. Nem da morte, a febre do disfarce, já nem da morte vem ou se desprende. São cavalos na noite. São cavalos meus. Lentos cavalos de doente. Pequena cantiga à mulher, onde uma tem o cetim, a outra tem a rudeza. Onde uma tem a cantiga, a outra tem a firmeza. Tomba o cabelo nos ombros, o suor pela barriga. Onde uma tem a riqueza, a outra tem a fadiga. Tapa a nudez com as mãos, procura o pão na gaveta. Onde uma tem o vestígio, tem a outra a panceta. Enquanto desliza o fato, pega a outra na enxada. Enquanto dorme na cama, a outra arranja-lhe a casa. Minha Senhora de mim. Comigo me desavinho, Minha Senhora de mim. Sem ser dor ou sem cansaço, nem o corpo que disfarce. Comigo me desavinho, Minha Senhora de mim. Nunca dizendo comigo o amigo nos meus braços. Comigo me desavinho, Minha Senhora de mim. Recusando o que é desfeito no interior do meu peito. Segredo. Não contes do meu vestido que tiro pela cabeça, nem que corro os cortinados para uma sombra mais espessa. Deixa que feche o anel em redor do teu pescoço, com as minhas longas pernas e a sombra do meu poço. Não contes do meu novelo, nem da rota de fiasco, nem o que faço com eles a fim de ouvir gritar.
Mulheres de abril somos, mãos unidas, certeza já acesa em todas nós. Juntas formamos fileiras decididas, ninguém calará a nossa voz. Mulheres de abril somos, mãos unidas na construção operária do país, nos ventres férteis, a vontade erguida de um Portugal que o povo quis. As mulheres e o 1º de Maio. Tanto povo, tanta bandeira vermelha, tanta mulher que caminha cantando à sua maneira, camponesas e operárias, todas elas companheiras, ombro a ombro com os homens, os filhos, às cavaleiras. Tanto povo, tanta bandeira vermelha. Voamos a lua, menstruadas. O povo grita. São... Eu vou ler outra vez, não é o povo. Voamos a lua, menstruadas. Os homens gritam, são as bruxas. As mulheres pensam, são os anjos. As crianças dizem, são as fadas. Temos um pacto com aquilo que voa, as aves da poesia, os anjos do sexo, o orgasmo dos sonhos. Não há nada que a nossa voz não abra. Nós somos as bruxas da palavra. Respirar-te o sangue, bebendo do perfil, bordando do perfil. Aponto pé de sombra e de flores, aponto pé de amor. Respirar, promover, bebendo do sorrir, mudando do sorrir. Aponto pé de parto e de partir, aponto pé de afago e de flores. Minha mãe, meu amor. Matriz. Tenho um escorregar lento, vagaroso e incerto. Um tropeçar macio que se insinua, vindo da matriz, do útero aberto. Tenho um silêncio brando que se prende ao cravo do umbigo adormentado. Um odor amar que se desprende no respirar de um corpo onde é rasgado. Tenho um rumor secreto, uma quentura, uma qualquer maneira de ser. Uma imprecisa forma insegura, na feroz tentativa em se perder. Depois de um tom dolente de loucura, um vício de raiz embanhada. Um gosto, uma doçura, uma textura. Por entre os lábios, uma rasura alada. Útero. As pequeníssimas fadas da menstruação, que vivem esvoaçando por dentro do útero, a trocarem devagar os óvulos dos frutos. Rubis. Uma menstruação tecida de rubis, que se formam, se soltam e em seguida rolam devagar nas paredes úmidas, nas paredes repletas, nas paredes internas da penumbra, salinas, salivosas, incertas, das luas femininas. Sangue secular. Os líquidos, os líquens, os lírios, os licores do corpo desvendado. À beira, à boca, à vertigem de um sangue secular embrionário. Os lados, os lagos, os lençóis, os panos entre as pernas ensopados. Os vestidos, as saias, as camisas, escondidos, perdidos e manchados. As rendas, os folhos, os tecidos, um manso odor a doce em fogo brando.
posto, disposto, desprendido, das coxas escondendo o seu engano. Não pretendo mais do que o limite, que para além do limite já se entrega. Eu cumpro os meus limites, não cumprindo as regras. Morrer de amor ao pé da tua boca, desfalecer à pele do sorriso, sufocar de prazer com o teu corpo, trocar tudo por ti, se for preciso. Incêndio. Tu acendes a chama do meu corpo, pões a lenha ao fundo em sítio seco. Procuras no desejo o ponto certo e convocas aí o lume aberto. Se a madeira demora a ganhar fogo, tomas-me as pernas e deitas lento o vinho. Riscas os fósforos todos. E depois é mais um incêndio que adivinho. Ponto de honra. Desassossega a paixão, espaço aberto nos meus braços. Insubordino o amor, desobedeço e desfaço. Desacerto o meu limite. Incendeio o tempo todo. Vou traçando o feminino. Tomo, rasgo e desatino. Contrario o meu destino, digo oposto do que ouço. Evito o que me ensinaram. Invento, troco, disponho. Recuso ser meu avesso, matando aquilo que sonho. Salto ao eixo da quimera, saio voando no gosto. Sou bruxa, sou feiticeira, sou poetisa e desato, escrevo e cuspo na fogueira. Autorretrato. Eu sou outra em mim mesma e sou aquela. Sou esta dançando sobre as lágrimas. Sou o gozo no gosto de ser espelho e me faz multiplicar em todo o lado. Eu sou múltipla, veneno em minha veia, estrangeira rasgando o seu passado. Sou cruel, túplice e sedenta, 1000 vezes morri no desamparo. E sou esta que nego. E a outra, onde me afirmo, faço nela e naquela o meu retrato. E se na história desta me confirmo, na outra, na vida da outra, não me trago. Feita de ambas à beira do abismo, sou a mesma mulher, nascida em maio.
Feitiço. Te invoco, Belzebu, pelas 5 chagas de Cristo. Poderes do negro que visto rastejando pelo chão, por entre moitas e xisto, por entre rosas e riso, por entre o incenso e o mijo. Que de nós, nem dó, nem grito. Te convoco, Belzebu, sendo as trevas onde estou, debruçada na maldade de quem se... Peço desculpa. Vou recomeçar. Peço desculpa. Feitiço. Te invoco, Belzebu, pelas 5 chagas de Cristo. Poderes do negro que visto, rastejando pelo chão, por entre moitas e xisto, por entre rosas e riso, por entre o incenso e o mijo. Que de nós, nem dó, nem grito. Te convoco, Belzebu, sendo as trevas onde estou, debruçada na maldade, se quem pecar já caiu nas urzes deste caminho. Zut, morcego malvado, zut, menina embruxada, que banha os seios na alva. Quebranto deste torpor, maleita deste feitiço. Te invoco, Belzebu, na quebradura do risco da chama que me queimou, sus. Para cá, bicho preto que róis a alma por dentro, ata os nós que desataste no corpo do pensamento. Sobre ti debruço o vento, daninho bem cuspido, inferno deste tormento. Te evoco, Belzebu, na fervura das ervas, vem no grumo engastado, vem coisa ruim, dá-me o poder desaurado destinado para mim. Área das Feitiçaras. Isto são 2 poemas do meu livro As Feiticeiras, exatamente. Se não parece estranho. Área da Feiticeira. Ó cereja que a minha mora, a minha carne, desata-me as mãos do estame, dá-me tudo o que não é. Ó doce, torpor ruim, licor da minha boca, doçura áspera que é pouca, ora de pérolas, ora loura, ora alva, ora orvalho, ora ruiva e depois louca. Vem tempestade, vem luz, de alumiar o destino, e os negrumes estilhaçados, os demónios, os diabos soltos pelos caminhos. Descruzam os nós do meu sangue, dá-me a bruma do vinho. Ó rosa do meu menstruo, onde perdeste os teus pinhos. Os vestidos, as leituras, as perdições, os rigores, as saias de sombra aberta, as fragrâncias, os odores, as vertigens, aventuras e, sagaz, o coração. Ressurjo, face de anjos. Eu já digo o quê? Trago-lhe o dor pela mão. Eu toquei o poema na minha desordem habitual. E se não se importa, li o que elas queriam ver. E agora volto ao princípio. Isto estamos embruxadas. Sempre que eu pego nesta história, deste livro, acontecem sempre coisas estranhas. Isto é matemático, quem se reiria imenso era o António Chagas Rosa, se aqui estivesse, porque ele também lhe aconteceu quando estava a fazer a música, que é o mesmo compositor que fez a música que a Ana acaba de cantar. Área da Feitiçaria. Ó cereja que a minha mora da minha carne, desata-me as mãos do estame, dá-me tudo o que não arde. Ó doce torpor ruim licor da minha boca, doçura áspera que é pouca, ora de pérolas, ora loura, ora alva do orvalho, ora ruiva e depois louca. Vem tempestade, vem luz de alumiar o destino, e os negrumes estilhaçados, os demónios, os diabos soltos pelos caminhos. Descruza os nós do meu sangue, dá-me a bruma do linho, ó rosa do meu menstruo, onde perdeste os teus filhos. Dias de Leonor. Escuto no desalinho, desmancho o tempo em recuo. Vou correndo nos caminhos das tardes e das manhãs, por vezes num desatino. Entre a escrita e o sobressalto, as leituras, as perguntas fazendo-me ir ao passado. A atravessar as desgraças, revivendo as sensações, as paixões e os presságios, invocando as divindades debruçadas no tumulto.
e secou de humor exulto, ou com as luzes no exalto, volto atrás e, recriando num jogo de pena e mão, eu redescubro as fissuras, as revoluções, as vertigens, os amores, as tentações. Visito de novo a corte, cuido de Dona Maria, de Carlota Joaquina, apunhalo cada um dos déspotas e tanto mando a salgar-lhes vida e chão. E quando torno, voando, porque as vozes já na pressa vorazes me vão chamando, querendo saber do fulgor, da minha avó as viagens, os perfumes, os luzeiros, os vestidos, as leituras, as perdições, os rigores, as saias de sombra aberta, as fragrâncias, os odores, as vertigens, aventuras e sagaz o coração. Ressurjo, faço de ângelos, trago o Leonor pela mão. Acho eu, mas vocês não se importam. Eu penso. Não se importa, vocês já não são Vicente. Eu gostava de ler este poema que eu trouxe, assim, sobre ela, não dizer nada a ninguém, mas que eu penso que tem muito a ver comigo e há pergunta que a Luísa há bocadinho fez. Fulgor. Toca à minha volta e é só fulgor. Tento deslumbrar o sol que cega. Demoro demasiado no calor. Para a minha sede, nenhuma água chega.